Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia, capítulo 1, Vida. Inteligência, patrimônio íntimo, dilatação da capacidade, inteligência e sentimento, meio ambiente, intuição, o crente e as imposições, palavra humana, obstáculos à inspiração superior, vibrações do bem e do mal, corpo, são e mente sadia, vida do irracional, erro de alimentação, santificação do sábado. São 14 tópicos que serão abordados neste capítulo. Esse capítulo é dividido em 3 partes. Aprendizado. 116. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Eis uma questão que todos nós devemos refletir muito bem. O nosso pretérito ele vai sempre se assomando, vai sempre batendo a nossa porta, convidando-nos a grandes reflexões. Por isso, podemos caminhar no sentido de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos para construirmos uma manhã melhor, uma manhã de luz. Essa imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver um embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer de seu envoltório, crescendo, em seguida, para a luz do sol e cumprindo a sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Emmanuel sempre tem essas respostas sublimes, né, que a gente tem que pensar. Então, quando se pergunta se o homem está ligado ao passado espiritual, ele coloca a comparação da semente. E a semente, ela tem as características das mais variadas. Dentre elas, nós temos que observar essa imagem que ele coloca para nós. Você tem que colocar a semente dentro da terra. A terra tem que ter umidade para umedecer, para amaciar aquela casca, a casca se romper e a planta começar a nascer. E interessante que, embora ela tenha apenas um princípio inteligente, a partir do momento que ela começa a germinar, desde que ela esteja viva, que a semente tem que estar viva, tem que ter princípio vital para ela viver, para ela germinar. A raiz naturalmente vai para o centro da terra e as folhinhas tendem a ir para o sol, buscando a luz. E assim, nós temos o nosso passado, que são nossos pés fincados na terra, pisando aqui no solo sagrado da terra, para nossos compromissos evolutivos, frente ao nosso processo de evolução, frente ao nosso processo de aperfeiçoamento. E, depois disso, nós temos o nosso crescimento espiritual. Mas nós não temos folhas que vão buscar o sol. Nós temos os nossos chakras que devem desenvolver para dar sustentação ao 7º chakra, que, ao expandir-se, consiga captar o máximo de inspirações superiores para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então, a imagem que ele traz para nós da semente, perfeitamente adaptável. O homem físico pisa no solo terrestre, mas a sua mente deve estar expandindo-se em direção a Deus, o sol de nossas vidas. 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Os valores intelectivos apresentam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica do progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. E interessante que ele vai muito mais além do que a gente experimenta, pensava. Primeiro, você tem, da sua inteligência, as conquistas aqui nas vidas na Terra. E a partir do momento que você tem essas conquistas, tem esses conhecimentos e muda o sentimento, então você vai estar apto a ascender a patamares superiores da evolução. E com esses patamares superiores, você vai se aprimorando, você vai se aperfeiçoando, você vai se construindo, espiritualmente falando, para instâncias edificadoras do amor e da paz. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a importância de nós aprendermos a olhar para nós, seres humanos, e uns para os outros, como uma semente em constante processo de elaboração para dar os bons frutos.
uma semente que está sempre germinando infinitamente. Porque cada momento em que nós renascemos em sentimentos, renascemos em melhores emoções, nós estamos nos tornando uma melhor árvore. Portanto, nunca estaremos prontos. Estaremos sempre caminhando no processo da perfectibilidade para alcançarmos a plenitude celeste. 118. Como se registram? E um detalhe importante que tem que lembrar aqui. Logicamente que muitas inteligências não fizeram o seu processo evolutivo na Terra. Quando ele coloca as lutas planetárias, não quer dizer que nós estivemos todas essas lutas na Terra, no planeta Terra. Tem outros planetas em condições inferiores à Terra e superiores à Terra. Aqueles que vieram de planetas inferiores estão no processo ascendente de crescimento. Aqueles que vieram de planetas superiores desceram para reimprimirem os processos de evolução e aperfeiçoamento na alma para alcançar um dia plenitude. Um está aqui como sendo promovido para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Outros estão aqui na luta para se readaptarem às regras do jogo, das regras da consciência crística e procurarmos então a nossa nova ascensão para mundos, talvez de onde saímos, talvez para outros mais compatíveis com a nossa caminhar evolutivo um pouco mais lento do que os demais. 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Então, cada encarnação nós guardamos certas lembranças, certas tendências. E aí, de acordo com a nossa maturidade aqui nesta vida, nós vamos acessando mais o passado e vamos discernindo melhor a nossa caminhada. Cada um tem o seu processo de inspiração, o seu processo de aperfeiçoamento. E todos vamos passando por esse conjunto de situações, pelo conjunto de aperfeiçoamento, até alcançarmos a plenitude espiritual. Então, alguém que no passado foi artista, mesmo que nesta vida não esteja programado para ser artista, ele tem sempre uma tendência, uma elegância, um charme diferenciado. Ele sabe se postar bem diante de uma entrevista, ele sabe se postar bem diante de vários fatos. Mas alguns vêm com a limitação. Então, diante de situações que ele poderia ter um padrão de apresentação, ele apresenta-se de uma forma diferenciada, de uma forma tímida e, assim, diferente. É diferente quando você vê um artista na frente de uma câmera dando uma entrevista ou uma pessoa comum que não tem nenhum tino, não tem nenhuma habilidade para estar de frente da câmera. Se sente ali constrangido, sente um mal-estar. Então, essas diferenças são marcantes. A gente citou o artista porque são aquelas pessoas que sempre diante da câmera têm uma elegância, um charme especial. Mas existem várias profissões que as pessoas que estão na frente da câmera ali naquele momento têm uma postura. Uma pessoa tipicamente que tenha uma postura de frente à câmera era o Falcão, jogador de futebol. Ele tinha toda uma característica de elegância que, inclusive, ele era destacado entre os outros jogadores exatamente por essa elegância diante das câmeras, diante das entrevistas, diante de suas ações. E, diga de passagem, uma pessoa extremamente humana. 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Ninguém esperava por essa, né? Dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, todos nós temos aqui na Terra a grande oportunidade, nos esforçando para trabalhar bem, para fazermos bem nossas ações, para construirmos bem as nossas atividades e buscarmos a nossa perfeição, nessa elevação dos nossos destinos, dos nossos espíritos imortais, nesse constante ascender para a espiritualidade superior. 120.
Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa, atualmente, a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Nós consideramos apenas a inteligência, mas precisamos repensar o sentimento. Precisamos repensar a razão, a emoção. Ou seja, ser apenas inteligente é um detalhe. O espírito pode conquistar a inteligência, ser inteligente, mas os conflitos existenciais ao longo da caminhada o fez ter um grande desequilíbrio do sentimento, da razão, das emoções e tomar atitudes totalmente atabalhoadas como um gênio do mal, sem, na realidade, o ser. Porque, na verdade, ele está sendo o quê? Um espírito inteligente que passou por várias conquistas e, em um determinado momento, deparou-se com grandes desequilíbrios íntimos, se tornando uma pessoa perigosa, uma pessoa criminosa. Ou um espírito perigoso e criminoso, necessitado do remédio do Evangelho, além de outros tratamentos inerentes ao nosso processo evolutivo aqui na Terra, para nos realinharmos aos caminhos da vida, aos processos de aprimoramento e de desenvolvimento íntimo. 121. O meio ambiente influi no espírito? O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas das vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. E aqui, a resposta é muito ampla. O Emmanuel nunca dá uma resposta direta, e ele nunca fecha o assunto. Portanto, não vamos querer assumir uma resposta pronta, nem um assunto fechado. Ele sempre deixa para nós pensarmos um pouco mais. Você reencarna onde é necessário as suas provas expiatórias. Então, você nasceu dentro de uma comunidade carente, cercada por criminosos, você tem a tendência a ser criminoso. Mas ao educar o coração, esclarecer o coração, fazendo prevalecer as suas resoluções do plano espiritual para o bem, você vai automaticamente se afastando do crime. E criando uma atmosfera de amor em torno de você, para influenciar aquele meio segundo as propostas éticas e morais do Cristo. E como fica no final, é responsabilidade de todos nós, porque ele coloca o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem a sua zona de influenciação. Qual a sua zona de influenciação? A sua casa, o seu bairro, o teu trabalho, você no trânsito. Então nós temos que procurar o tempo todo estar nos melhorando. Ele não deixa a responsabilidade só para aquele que nasceu dentro daquela área difícil. Ele expande para que todos comecem a absorver ideias melhores, sentimentos melhores e procurem então aperfeiçoar-se para uma condição melhor de vida. 122. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Todo mundo queria ter uma intuição sublime. Mas o que fazer para ter essa intuição sublime? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Na hora que eu dei a lida inicial para fazer o estudo, eu estava lembrando que sempre que eu vou estudar qualquer coisa da área da engenharia, minha intuição aumenta. E é uma questão que eu ainda tenho que conversar com alguns colegas espíritas mais experientes para procurar entender melhor isso. Então, tudo que eu vou estudar na área da engenharia aumenta meu campo de intuição. Eu fiz engenharia elétrica. Talvez tenha alguma relação com o fluxo de energias. É um caso a se pensar. Então, nós temos que procurar estudar perseverantemente, com a ideia de aprender, com a ideia de aperfeiçoar. E, com isso, nós estaremos desenvolvendo também os bons sentimentos
e meditarmos sobre aquilo que nós estamos estudando para captarmos melhores ideias. Mas é interessante. Se eu pego para ler, estudar qualquer coisa da área da engenharia, amplia minhas percepções de outras áreas que eu estudo. Homeopatia, floral, é uma coisa para pensar. Estou apenas compartilhando esse tópico com vocês, porque muitos são formados em outras áreas e quando vão estudar essas outras áreas, aumenta suas percepções de entendimento de outras áreas que você quer estudar, diferente daquela que você se formou pelas cadeiras da universidade, ou aquela que você tem mais tendência a aprender, ou aquilo que você formou-se tecnicamente. São coisas que a gente tem que pensar. 123. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Aqui o crente é todos aqueles que creem, porque principalmente no interior, numa certa época, os protestantes eram chamados de crente. Então, vamos ampliar o conceito para todos aqueles que creem nos fatores transcendentes da vida, nas coisas espirituais, e o que nós devemos fazer para alcançar mais depressa a nossa perfeição. Perfeição espiritual. O crente deve esforçar-se o mais possível, mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa, de uma só vez. Porquanto, a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras e, no cadinho de resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando, por vezes, o mais alto grau do desiderato do acrisolamento. Então, nós temos que procurar entender que vamos crescer, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos tornar melhores, mas também precisamos saber que a temperatura eleva-se no longo do caminho. Quanto mais vamos nos esforçando, mais situações quentes vão acontecendo conosco. Mais provas mais ásperas, mais árduas, porque você quer alcançar um patamar mais alto. E aí, a gente vai começando a nos aprimorar, a nos aperfeiçoar. E um dia, estava acontecendo vários fatos no cenário mundial, e uma das pessoas que era um alvo de vários tipos de notícias ruins, vamos dizer assim, e a gente perguntando para o nosso mentor sobre aquilo ali, ele não respondeu nada. Passados uns dias, eu falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Como que eu vou fazer isso tudo? Aí eu falei assim, dá para você me ajudar a fazer tudo isso aqui que eu pretendo fazer? Aí ele falou assim, olha, quem faz mais de 50% do que está previsto, tem direito a pagar outras dívidas do passado. Está pronto? Ou seja, se você vai ultrapassando determinados níveis de conquista, você tem a bênção de resgatar coisas do passado que não estava previsto. Mas por que isso? Você eu estou conquistando mais, eu tenho que resgatar lá atrás? Faz parte do processo. E aí, o que nós temos que resgatar? Então, vamos fazendo o que a gente dá conta, fazendo com amor, desenvolvendo os bons sentimentos, procurando nos purificar por amar incondicionalmente a todos, e aí, conseguirmos dar os passos necessários a esse processo de aperfeiçoamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária. Então, a prece melhor que nós temos que fazer é o trabalho do bem. Não é ficar lá rezando, uma oração após a outra. É muito importante fazer isso. Mas isso você vai gastar alguns minutos do dia. A maior parte tem que estar trabalhando. E onde você estiver trabalhando, fazer da melhor forma possível. E dedicar algum tempo de fazer bem ao seu semelhante. E prudência necessária para não trair novos compromissos. Se eu vou trabalhando, mas eu xingo, eu brigo com um, eu ofendo o outro, eu atraio novos compromissos. Então, é trabalhar com humildade, com amor. Se alguém te ofende, releva, perdoe. Conforme está lá em Mateus capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, amai vossos amigos e aborrecei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei bem a quem vos odeia. Bendizei a quem vos maldiz. E orai, porque vos persegue e calunia. Porque assim sereis filhos de vosso Pai que está nos céus.
é um princípio estabelecido para buscarmos a nossa perfeição. E aí vem a nossa luta. E como Emmanuel complementa a questão, e nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. É necessário trabalharmos intimamente. É necessário construirmos-nos intimamente para buscarmos edificar as forças do bem para o nosso amanhã. Trabalhemos, pois, pelo fortalecimento do bem, pela edificação do bem, para a construção de um mundo melhor em nosso coração. 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino. Quando acompanhada dos atos que a testemunham, então falar e fazer, e através de seus caracteres falados ou escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de geração a gerações, o fogo divino do progresso, na escola abençoada da Terra. Então a palavra, falada ou escrita, vai levar aos seres humanos o desenvolvimento do conhecimento. Passando, transmitindo experiências e ensinamentos, nós vamos todos, então, caminhando no sentido desse aperfeiçoamento, desse crescimento espiritual que todos nós precisamos empreender. Façamos, pois, da nossa jornada evolutiva as condições de aprimoramento e aperfeiçoamento para a nossa redenção. 125. Reconhecendo que nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente. Temos sempre um amigo espiritual nos orientando, nos conduzindo à vida. Sempre. Nunca estamos sozinhos. Principalmente quando estamos imbuídos de alguns trabalhos, temos sempre aqueles que nos protegem, às vezes muito de perto. E qual a dificuldade deles acessarem nossos corações? Os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações. Para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Procuremos então olhar para dentro de nós, vermos se somos realmente humildes, se estamos com sinceridade nas nossas ações e nossos corações e se estamos criando empecilhos a receber essas boas intuições, esses bons sentimentos. Precisamos, assim, treinarmos o trabalho edificante do bem. Treinarmos fazer o possível para nos melhorar e para edificar as bases do amor em nossos corações. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? E aqui, vibrações relativas ao bem e ao mal. Não é simplesmente fazer, não, pensar. A vez de convir convosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los devidamente, na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Dentro do conhecimento que nós temos hoje, muitos fenômenos físicos têm um componente transcendente extremamente sutil, que não dá para a gente fazer o julgamento com os conhecimentos que nós temos. Mas só que ele já mostrou que seremos responsabilizados. Se tem o componente transcendente daqueles fatos, então seremos responsabilizados por algumas coisas que fizermos. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. Na nossa memória, ao emitirmos determinadas vibrações, ficarão perenemente gravadas. E a memória é uma chapa fotográfica onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. E aí
é o compromisso que nós temos que procurar colocar para nós. Essas vibrações vão ficar gravadas na nossa mente. O que nós temos pensado sobre as pessoas? O que nós temos pensado sobre nações? O que nós temos pensado sobre a nossa conduta do dia a dia e sobre a conduta alheia? Sobre a conduta dos políticos? Lembre-se que essas vibrações ficarão gravadas na nossa alma. Nossa! Porque todos nós pensamos besteira. E um dia teremos que reparar. Um dia teremos que reeducarmos-nos para tentar equilibrar as forças, equilibrar as nossas condições espirituais para despertarmos-nos para o bem, despertarmos-nos para as realizações sublimes da vida. 127. Os preceitos do corpo são mentalidade sadia poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? No que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes dos problemas da saúde física, se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade. Aquelas denúncias que apareceram recentemente de abusos de jovens, em 1939 ele já disse isso aqui. Então nós já temos que abusos morais, das mais variadas situações, violência. Portanto, o atletismo, o esporte em geral, tem lá suas nódoas que um dia virão à tona. Nada fica escondido para sempre, tá? Foi dito por Jesus. Tudo um dia vem à tona. Então, o corpo são dos atletas seria realmente válido se não entrasse a vaidade, o egoísmo e a viciação das nossas ações. Às vezes nós vemos atletas imbatíveis. Passado o tempo, eles são denunciados por uso de algum tipo de drogas. E além de outras atitudes, outras ações que acontecem ao longo da vida desses jovens e com consequências. Iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Então, vem a questão da força bruta, que muitas das vezes são colocados em prática. Aí entra a questão da chamada eugenia, que é a eliminação dos doentes. Hoje já temos as competições paralímpicas, que já dá uma chance para quem tem deficiência já ver com outros olhos, por outros ângulos. E aí vem as estranhas competições de grupos sectários. Então, a questão do atletismo tem muitas situações a serem observadas, não simplesmente aquela que acontece dentro do campo, mas o tipo de ações psicológicas e psicofísicas que são envolvidas todas as partes presentes naquela competição. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Portanto, mentalidade sadia vai ser difícil de encontrarmos. E porque, na questão, observamos que o próprio indagador colocou nos labores atléticos. Já colocou a questão voltada para o atletismo, que eles seriam corpos muito sadios, mas Emmanuel deixa claro que não são. Porque nos labores nossos do dia a dia, nós ainda temos muitas barreiras a sermos vencidas, porque ainda não desenvolvemos perfeitamente essa mentalidade sadia para a construção íntima, do fortalecimento, do amparo e da melhoria que devemos ter em nossos corações. É importante nós notarmos aqui que, quando se fala em mentalidade sadia, nós temos que ampliar muito os nossos conceitos de percepção. Na homeopatia, conforme o parágrafo 212 do Organon, Hahnemann deixa claro para nós que, para se tratar o corpo, tem-se que atingir a alma, corrigir a alma. Então, nós temos que procurar tomar atitudes e ações que venham corrigirmos-nos intimamente, para termos a saúde. Então, corpo são, mente são,
é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um corpo de um atleta. Ele pode ser um atleta de sucesso, mas intimamente passar por muitas situações constrangedoras, por muitas situações que o conflitam a consciência. Portanto, vamos procurar observar o que nós estamos entendendo, como estamos agindo, como estamos fazendo para conquistar esse corpo são. Porque para termos um corpo são, precisamos de uma mente saudável, equilibrada e ponderada nas forças do bem. (128) A vida do racional está revestida igualmente das características missionárias? A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui o seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Então, quanto aquele animal é domesticado para determinados trabalhos, quanto mais útil for o trabalho que ele estiver fazendo, mais ele vai se sublimar. Um cãozinho que é tratado com amor, com carinho, ele vai adquirir aquele sentimento de amor para suas próximas reencarnações. E quantos cãezinhos tem que faltam pouco falar? Gatos. Muitos expressam o sentimento de uma forma muito parecida com os seres humanos. E assim a gente vai vendo que os animais vão passando por processos de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de crescimento, para procurarem alcançar a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento íntimo, e assim irem sendo promovidos de acordo com as suas aquisições íntimas ao longo de pacientes esforços, ao longo das existências múltiplas desses animais. Então, cada um está seguindo o seu patamar, o seu processo de reequilíbrio para aquisição de valores. E a gente vai vendo que no meio da natureza, a importância do convívio coletivo. Zebras andam sempre juntas. Gnus andam sempre juntos, embora sejam bandos. Eles não constituem, não aprendem a se defender, são bem burrinhos. As zebras. A inteligência da zebra não sei como seria mensurável, nunca li nada a respeito, mas elas têm lá seus padrões de convívio dentro do grupo, muito bem organizado. Tem os haréns, né, que são respeitados pelo grupo. Dentro do grupo tem vários grupos e todos conviveriam em paz. É um processo de desenvolvimento. Mas temos também as hienas. Temos os cães selvagens africanos, que é uma organização que ultrapassa a nossa capacidade de entender como eles são tão bem organizados. As abelhas, e assim vai. Ou seja, no reino inferior, no reino dos animais, tem um laboratório infinito de aperfeiçoamento de princípios inteligentes, para que um dia eles alcancem a espiritualidade superior no reino nominal e assim sucessivamente. Já li um livro, se não me engano, Obras Póstumas, que os animais, a partir de um dado momento que eles chegam a um patamar superior de desenvolvimento aqui no planeta, eles são levados para outros planetas, seus princípios inteligentes, onde os animais lá são mais evoluídos, e eles passam por uma outra etapa até adquirirem condições de irem para o reino nominal. Então não é assim tão fácil. Leva séculos, milênios, esse processo de individuação da alma e de aperfeiçoamento dos espíritos. Trate bem seus animais. Cuide deles com amor. Os animais domésticos ou domesticados, nós estamos colaborando com o princípio evolutivo deles à medida que a gente os trata com amor, com respeito, com carinho, com homeopatia. 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar a semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, é errado comer carne? É errado. Se você ainda come e não consegue ficar sem comer, coma o mínimo necessário.
o mínimo necessário. Nada de exagero. E procure ir treinando usar outros alimentos mais nutritivos de origem vegetal para que a gente vá sublimando a nossa evolução. Não sou eu que estou dizendo. Emmanuel, pela psicografia das mais respeitadas, que é a de Chico Xavier. Então, esse respeito que temos e devemos procurar ter por Emmanuel e por Chico, temos que entender que comer carne não é um ato saudável espiritualmente falando. Eu não como carne desde 95, ainda como peixe de vez em quando. Muito mais por vício do que por necessidade. Não tenho necessidade de estar comendo ovo sempre, no início tinha mais. E a gente observa o odor do corpo, modifica quando comemos peixe, modifica quando comemos muito ovo, e também as reações psíquicas ao nosso redor. Temos que procurar lutar por nos melhorar, por nos aperfeiçoar. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, da qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação aos despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. E aí vem uma colocação muito prudente do Emmanuel. Mostra que o próprio sistema econômico depende ainda dos matadouros. Se fechar todos os frigoríficos do mundo, o mundo entra em caos de uma hora para outra. Lentamente. Já temos os vegetarianos, já temos os veganos, já temos aquelas pessoas que procuram consumir o mínimo possível de carne. Então, todos nós vamos caminhando dentro do processo de procurar nos aperfeiçoar, de procurar nos melhorar. 130. Operários do aprendizado terrestre, como vemos encarar o texto sagrado do Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos. O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma no caminho das atividades terrestres. Assim, ter um dia na semana de repouso é uma atitude sagrada para que a gente possa estabelecer essa pausa, esse refazimento, encontrar com os amigos, jogar um futebol, bater um papo, fazer uma caminhada. Tem muitas opções de lazer possíveis para que a gente possa fazer no sentido de nos aperfeiçoar e de nos aprimorar. Procuremos, assim, trabalhar constantemente por esse aperfeiçoamento, por essa melhoria, para nos tornarmos, então, seres melhores e mais condizentes com as nossas necessidades evolutivas. Portanto, ter um dia da semana consagrado ao repouso é um direito sagrado. E, aliás, nem um direito, é um dever sagrado consagrado ao homem. Dever, mais do que direito. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez de sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo obtinham a medida de humanidade, concedendo uma trégua ao novo esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência dos servos fracos e indefesos. Então, no meio hebraico, foi colocado rigidamente o sábado, e eles ficavam furiosos se você quebrasse essa regra do sábado, porque era uma forma que eles obtiveram no Egito uma amenização dos seus esforços diários, da exaustão das suas forças, e também entre eles, já lá em Israel, amenizar os excessos de trabalho infligido aos escravos e servos. Então, eles tinham um dia da semana para refazer suas forças. E Moisés aproveitou isso no Egito para implantar a ideia da fuga, a ideia da imposição da libertação dos hebreus do Egito. Então, foi todo um trabalho que foi feito que ficou gravado. Então,
nós temos o dever sagrado de ter um dia para descanso. E assim procurarmos fazer o melhor possível para empreendermos melhores ideais ao longo da nossa caminhada. E eu vou procurar observar isso aplicando em mim mesmo, porque eu não paro. Todos os dias a gente está gravando, está fazendo alguma outra atividade. Então tem que dedicar um dia na semana a mim mesmo, a cuidar de mim, a cuidar da minha família. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso ou domínio da letra nesse particular, porque, após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aí, mais um detalhe. Sem o radicalismo, tem atividade que tem que ser feita naquele dia da semana? Se a pessoa quer manter a radicalidade de não trabalhar no sábado, se ele tiver uma fazenda e tiver que tirar leite, como vai ficar o sábado? Vai deixar as vacas infeccionar o leite no Uber? E aqui a importância da gente entender que Jesus lutou muito contra essa fixação da ideia do sábado. E ele mostrava para os hebreus: se a sua ovelha cair no buraco, você vai esperar o domingo para você tirá-la? Só porque é sábado, ou você vai lá salvar a vida dela? Então ele aproveitava aqueles pontos mais sensíveis dos hebreus, que o prejuízo financeiro, para mostrar que eles trabalhavam também no sábado. E ordenhar as ovelhas. Será que eles deixavam de ordenhar as ovelhas e as cabras no dia de sábado? Deixavam de fazer comida, deixavam de comer, deixavam de se vestir? Então, a questão é bem mais complexa. Nós temos o dever de ter um dia na semana para descansar, mas evitar o radicalismo, evitar a falta de prudência. Esse é o convite que Jesus trouxe para nós, aquilo que ele fez, mostrou que nós devemos procurar observar metodicamente para sermos melhores e edificarmos as forças do bem em nossa vida. E aí, a gente vai para o próximo tópico. Aguardamos você lá.